Todos os dias, cidades inteiras continuam vivas em pleno deserto. Em lugares onde praticamente não chove, onde não existem rios visíveis e onde, teoricamente, a vida humana não deveria conseguir se sustentar por muito tempo. Temperaturas extremas, solo seco e uma escassez de água que, em qualquer outro lugar do mundo, tornaria tudo aquilo completamente inabitável. Mas existe algo que muda completamente essa equação. Algo que você não vê, mas que está funcionando agora mesmo, silenciosamente, debaixo da terra. Muito antes das cidades modernas, sob os desertos do Irã, herdeiro da antiga Pérsia, um dos ambientes mais extremos do planeta, engenheiros já desafiavam a própria natureza. Eles criaram uma rede colossal de túneis subterrâneos, chamada Qanat, capaz de capturar água escondida nas montanhas e levá-la por quilômetros até terras onde, à primeira vista, a vida parece impossível. E aqui está o detalhe que torna tudo isso quase inacreditável. Essa água não é empurrada, ela não depende de bombas, ela não usa eletricidade, ela simplesmente flui, usando apenas a gravidade. Agora vem o ponto mais impressionante de todos. Esse sistema não foi criado com tecnologia moderna, não foi feito com máquinas e nem com cálculos digitais. Ele foi construído há mais de 2.500 anos e continua funcionando até hoje, abastecendo cidades inteiras e permitindo que a vida exista onde, naturalmente, ela não existiria. Hoje, você vai descobrir como uma das engenharias mais inteligentes já criadas pela humanidade continua operando silenciosamente sob o deserto, sustentando populações inteiras até os dias atuais. Aqui, no Estruturas Invisíveis. Agora me responde com sinceridade. Como uma civilização antiga conseguiu escavar quilômetros de túneis subterrâneos com inclinação perfeita, sem nenhum tipo de tecnologia moderna, e ainda criar um sistema que funciona com precisão até hoje? Porque se a inclinação estiver errada, a água não chega. E sem água, essas cidades simplesmente deixam de existir. E o mais curioso é que, olhando da superfície, você não vê nada. Nenhuma tubulação, nenhum canal aparente, nenhum sinal de que existe vida circulando ali embaixo. Apenas deserto. Mas sob seus pés, existe um fluxo constante, invisível e vital. Se você quer entender como essa engenharia milenar consegue ser mais eficiente do que muitos sistemas modernos e por que ela ainda sustenta cidades inteiras no presente, já se inscreve agora no Estruturas Invisíveis. Porque o que você está prestes a ver não é apenas uma curiosidade histórica, é um sistema vivo. E tudo começa em um lugar onde a água ainda existe em abundância, bem longe dali, nas montanhas. Tudo começa longe do deserto, muito antes da água aparecer nas cidades, muito antes de qualquer túnel ser escavado. O sistema depende de algo completamente invisível, escondido profundamente dentro das montanhas do Irã. Os aquíferos. Esses aquíferos são verdadeiros reservatórios naturais subterrâneos, formados ao longo de décadas, e muitas vezes séculos, pela infiltração lenta da água da chuva e do degelo das regiões mais altas. Enquanto a superfície é castigada pelo sol e seca rapidamente. Lá embaixo, a água permanece protegida, acumulada entre camadas de rocha, areia e sedimentos compactados. É como se existisse um rio inteiro, escondido dentro da terra. E foi exatamente isso que os engenheiros da antiga Pérsia entenderam. Eles perceberam que tentar buscar água na superfície, no meio do deserto, era inútil. A única solução real era acessar o que estava escondido. Mas aqui surge uma pergunta quase impossível. Como encontrar água subterrânea? Sem sensores, sem mapas geológicos e sem qualquer tecnologia moderna. A resposta está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, extremamente sofisticado. Observação.
Esses engenheiros analisavam padrões quase imperceptíveis da natureza. Regiões onde a vegetação era ligeiramente mais densa, pequenas variações na cor do solo, áreas onde o terreno mantinha a umidade por mais tempo ao amanhecer, diferenças sutis de temperatura entre pontos próximos, sinais mínimos, que indicavam algo gigantesco escondido no subsolo. Depois de identificar o local ideal, começava a etapa mais arriscada de todo o processo, a escavação do chamado Poço-Mãe. Esse não era apenas o primeiro buraco, era o ponto exato onde todo o sistema nascia. Um poço vertical escavado manualmente, descendo dezenas de metros, às vezes mais de 50 metros, até atingir diretamente o aquífero. Sem máquinas, sem iluminação elétrica, sem ventilação mecânica. Apenas trabalhadores descendo por aberturas estreitas, removendo terra camada por camada, em um ambiente instável e extremamente perigoso. O risco era constante: desmoronamentos, falta de oxigênio. E, principalmente, o risco de errar o ponto. Porque se o poço não atingisse o aquífero, todo o trabalho era perdido e precisava começar do zero. Mas quando o cálculo estava certo, o resultado era impressionante. Ao alcançar o aquífero, a água começava a surgir naturalmente, sem pressão artificial, sem bombeamento, sem esforço contínuo. Um fluxo silencioso começava a se formar. Constante, estável, praticamente eterno. E é exatamente nesse momento que o Qanat deixa de ser apenas uma escavação e se transforma em um sistema vivo. Mas captar a água é só o começo, porque encontrar água não resolve o problema do deserto. O verdadeiro desafio é outro: levar essa água por quilômetros, até regiões onde ela simplesmente não existe, sem perder volume, sem permitir evaporação e sem interromper o fluxo em nenhum momento. Agora imagine o próximo passo: criar um túnel subterrâneo gigantesco, com uma inclinação absolutamente perfeita. Se for inclinado demais, a água ganha velocidade, erode o solo e destrói toda a estrutura. Se for inclinado de menos, a água para. Simples assim. E mesmo sem tecnologia moderna, eles conseguiram resolver esse problema com precisão. E é aqui que a engenharia dos Qanats deixa de ser impressionante e se torna quase inacreditável. Depois que o Poço-Mãe alcança o aquífero, o sistema finalmente ganha vida. Mas é agora que surge o maior desafio de todos, porque encontrar água é apenas metade do problema. O verdadeiro desafio é fazer essa água viajar por quilômetros até o meio do deserto, sem usar nenhuma força externa, sem bombas, sem pressão artificial, sem qualquer tipo de energia. A única coisa que pode mover essa água é a gravidade, e isso exige algo extremamente difícil de alcançar. Uma inclinação perfeita, não aproximada, não mais ou menos correta, perfeita. A partir do Poço-Mãe, os construtores começavam a escavar um túnel horizontal que avançava lentamente em direção às áreas mais baixas, onde a água seria utilizada. Mas esse túnel não podia ser reto de qualquer jeito. Ele precisava descer, de forma quase imperceptível, uma inclinação mínima, constante e contínua ao longo de toda a extensão. E aqui está o problema: se o ângulo fosse muito inclinado, a água ganharia velocidade, aumentaria a erosão e começaria a destruir o próprio túnel. Se fosse pouco inclinado, a água simplesmente não se moveria. Ela ficaria parada e o sistema inteiro deixaria de funcionar. Agora imagine fazer esse cálculo, sem instrumentos modernos, sem laser, sem nível digital, sem qualquer ferramenta de medição precisa. Ainda assim, eles conseguiam. E não estamos falando de poucos metros. Alguns Qanats se estendem por mais de 10, 20, até 50 quilômetros de distância em diferentes regiões do Irã. Tudo isso com uma inclinação contínua, praticamente perfeita. Mas como isso era possível? A resposta está em uma solução genial. Durante a escavação do túnel, eram criados vários poços verticais ao longo do caminho.
Esses poços tinham múltiplas funções. Eles permitiam a remoção da terra escavada, facilitavam a ventilação e, mais importante, serviam como pontos de referência para manter o alinhamento correto do túnel. Vistos de cima, esses poços formam uma sequência de círculos no deserto, quase como uma linha pontilhada atravessando a paisagem. Mas o que realmente importa está conectando todos eles lá embaixo: o túnel. E esse túnel precisa seguir uma lógica invisível, precisa e extremamente disciplinada. Os construtores avançavam trecho por trecho, ajustando a profundidade com base na inclinação desejada, conectando cada seção com extremo cuidado. Um erro pequeno, de poucos centímetros, podia comprometer quilômetros inteiros de estrutura. E mesmo assim, eles mantinham o fluxo funcionando. Quando o túnel finalmente alcançava as regiões mais baixas, algo impressionante acontecia. A água começava a percorrer todo o sistema, sozinha, sem interrupções, sem esforço externo, sem custo energético. Um fluxo contínuo, silencioso e constante, atravessando quilômetros subterrâneos até chegar exatamente onde era necessário. E aqui está o ponto mais fascinante. Enquanto a superfície do deserto continua seca, quente e aparentemente sem vida, lá embaixo existe um rio invisível em movimento. Um sistema inteiro funcionando em silêncio e sustentando tudo acima dele. Mas ainda existe um detalhe que torna esse sistema ainda mais eficiente do que parece. Porque transportar a água é apenas parte da solução. O verdadeiro segredo é como eles conseguiram evitar que essa água simplesmente desaparecesse no calor extremo do deserto. E isso muda completamente o jogo. Transportar água por quilômetros no meio do deserto já seria impressionante por si só. Mas existe um problema ainda mais cruel do que a distância: a evaporação. Em regiões áridas, a água exposta ao sol pode desaparecer rapidamente. O calor extremo, o ar seco e os ventos constantes fazem com que canais abertos percam uma parte enorme do volume antes mesmo de a água chegar ao destino. Em outras palavras, não basta encontrar água, não basta conduzir água. É preciso proteger essa água durante todo o caminho. E é exatamente aqui que os Qanats se tornam geniais. Porque eles não levam água pela superfície. Eles escondem a água. Em vez de deixar o fluxo correndo sob o sol do deserto, o sistema mantém tudo no subsolo, onde a temperatura é muito mais estável. Enquanto a superfície ferve durante o dia, o interior da terra permanece mais fresco. Isso reduz drasticamente a evaporação e permite que a água atravesse longas distâncias sem praticamente desaparecer no caminho. Na prática, o Qanat funciona como um corredor subterrâneo de preservação. A água sai das áreas montanhosas, entra no sistema e percorre quilômetros protegida do calor, da luz direta e das perdas que destruiriam qualquer canal aberto. É uma solução simples, mas poderosa. Em vez de lutar contra o deserto, essa engenharia contorna o principal inimigo dele. Só que o impacto real aparece quando essa água finalmente emerge. Porque nesse momento, o Qanat deixa de ser apenas uma obra de engenharia impressionante e passa a se tornar parte da vida cotidiana. A água que chega ao fim do trajeto é direcionada para canais menores, reservatórios e áreas de uso comunitário. Ela pode seguir para plantações, abastecer casas, alimentar pomares e sustentar pequenos núcleos urbanos. Em regiões onde quase tudo ao redor é seco, é essa água que permite o surgimento de manchas verdes, cultivos permanentes e comunidades inteiras, vivendo onde sem ela haveria apenas poeira e calor em diversas regiões do Irã. É aí que a grandiosidade do sistema fica concreta. Essa água serve para beber, serve para cozinhar, serve para lavar, serve para irrigar plantações de trigo, frutas, hortaliças e outras culturas que garantem alimento e renda. Ou seja, não estamos falando de um fluxo abstrato escondido debaixo da terra.
Estamos falando de água entrando diretamente na rotina das pessoas. Em muitas comunidades, esse uso precisa ser dividido com precisão. O fluxo do Qanat é organizado entre famílias, propriedades ou setores da comunidade, com horários definidos para cada parte receber sua parcela. Isso transforma o sistema em algo ainda maior do que uma simples infraestrutura hidráulica. Ele organiza a vida, define o momento de irrigar, define a produtividade agrícola, define o ritmo de sobrevivência de quem mora ali. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem bombas, sem eletricidade e sem uma operação mecânica constante. Apenas com gravidade, apenas com inclinação, apenas com inteligência. Se esse nível de engenharia te impressiona, já deixa o like no vídeo. Porque o que você está vendo aqui não é apenas uma solução antiga, é um sistema que continua sustentando vidas reais até hoje. E no próximo bloco, você vai entender por que essa tecnologia invisível conseguiu atravessar séculos sem perder a relevância. Agora que você entende como esse sistema funciona, fica impossível olhar para essas regiões do deserto do Irã da mesma forma. Porque os Qanats não são apenas uma solução inteligente. Eles são a diferença entre existir e desaparecer. Sem esse fluxo constante de água, muitas dessas cidades simplesmente deixariam de existir. Não é sobre conforto, é sobre sobrevivência. Estamos falando de regiões onde a chuva é extremamente rara, onde rios não alcançam, onde a superfície não oferece praticamente nenhuma fonte confiável de água. E ainda assim, milhões de pessoas viveram e continuam vivendo nesses lugares. Por quê? Porque existe uma engenharia invisível funcionando sem parar. Debaixo do solo, um sistema criado há mais de 2.500 anos, que continua ativo até hoje, e isso é o que torna tudo ainda mais impressionante. Enquanto civilizações inteiras surgiram e desapareceram, enquanto impérios foram construídos e destruídos, enquanto tecnologias modernas se tornaram obsoletas em questão de décadas, os Qanats continuaram operando sem interrupção. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Se esse sistema parar, comunidades inteiras entram em colapso, plantações desaparecem, o abastecimento some e cidades que existem há séculos deixam de existir. Ou seja, não é apenas uma engenharia eficiente, é uma linha invisível que sustenta tudo. E talvez o mais fascinante de tudo é que esse sistema continua praticamente invisível. Você pode atravessar o deserto, olhar ao redor e não perceber absolutamente nada. Nenhuma estrutura evidente, nenhuma tubulação aparente, nenhum sinal de que existe algo extraordinário ali, mas existe. Uma rede subterrânea que pode se estender por dezenas de quilômetros, conectando montanhas distantes a cidades inteiras, transportando água de forma contínua, silenciosa e incrivelmente eficiente. É o contraste absoluto. O deserto seco, sustentado por um fluxo constante de vida. O invisível, mantendo o essencial. Uma tecnologia antiga, superando soluções modernas. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a engenharia. Porque talvez inovação não seja apenas criar algo novo. Talvez seja entender profundamente o problema e resolvê-lo da forma mais simples e eficiente possível. Foi exatamente isso que os criadores dos Qanats fizeram. Eles não tentaram dominar a natureza. Eles trabalharam com ela, usaram a gravidade, respeitaram o relevo e confiaram no comportamento natural da água. E com isso, criaram um sistema que não só resolveu um problema gigantesco, mas sustentou civilizações inteiras por milênios. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Quantas outras estruturas invisíveis existem ao nosso redor, sustentando o mundo sem que a gente perceba, especialmente em lugares como o Irã? Se esse tipo de engenharia te impressiona,
Então você está exatamente no lugar certo. Se inscreve agora no Estruturas Invisíveis, porque aqui você começa a enxergar o que realmente sustenta o mundo. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte mais impressionante para você? E de qual cidade você está assistindo? Porque no fim das contas, as maiores obras da humanidade não são as que a gente vê, são as que mantêm tudo funcionando em silêncio.